seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Olá, querido amigo, querido irmão, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Eu gostaria muito de estar com você agora na igreja, prestando um culto e adoração ao Senhor. Mas o cenário que nós estamos vivendo hoje não nos permite este privilégio. Mas a palavra de Deus está à nossa disposição. Graças a Deus, a palavra do Senhor sempre permanece. E podem vir sofrimentos, tribulações, nós sempre temos conforto quando vamos à palavra de Deus. E aqui da minha casa eu estou fazendo esse vídeo porque gostaria que nós tivéssemos um momento de reflexão, uma mensagem bíblica especial. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma história muito interessante da Bíblia e que nos diz muito daquilo que nós estamos vivendo hoje. Você lembra o período que o povo de Israel precisou passar no Egito? Pois é, Deus havia prometido a Abraão que daria a ele e a sua descendência, que seria muito numerosa, uma terra para que eles pudessem viver, uma terra que emana leite e mel, uma terra muito boa. Mas o próprio Deus havia avisado, comunicado a Abraão que a sua descendência iria passar 400 anos no Egito. E nós sabemos que boa parte desse tempo eles foram escravizados. Imagine você ficar 400 anos vendo um povo sendo escravizado. Com certeza, Deus não estava contente com essa situação.
mas é nesses momentos de grande fraqueza, de grande angústia, que Deus revela o seu grande poder. A Bíblia nos diz que Deus não estava alheio aos sofrimentos do povo. Às vezes nós podemos pensar que, por conta do sofrimento e daquilo que estamos passando, ser tão forte, tão terrível, nós podemos pensar que Deus não está olhando para nós. Mas a Bíblia nos diz, lá em Êxodo, no capítulo 3, que enquanto o povo estava clamando a Deus, Deus estava providenciando uma solução. E diz o seguinte, acompanhe a leitura aí na sua casa. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A Bíblia diz que Moisés sentiu curiosidade e também um espanto, mas ele decide se aproximar para ver o que estava acontecendo. E a Bíblia diz no verso 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus vai pedir para que Moisés tire as suas sandálias e se aproxime dele. Deus tem uma mensagem para Moisés. E agora Deus vai revelar que mensagem é essa. Diz no verso 7 o seguinte: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Verso 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pense comigo, a Bíblia nos diz que o povo estava no Egito, sendo escravizado, sendo oprimido. E o povo clamou durante todo este período, 400 anos aproximadamente, o povo clamou por uma resposta de Deus. Às vezes nós podemos pensar que por conta do aparente silêncio de Deus, Deus não esteja nos assistindo, Deus não esteja dispensando a sua atenção sobre nós. Mas a verdade é que lá no deserto de Midian, a muitos quilômetros do Egito, Deus estava trabalhando com um homem, Moisés, que seria o libertador. Moisés era a resposta de Deus para os seus filhos no Egito. Muitas vezes nós não conseguimos ver solução diante das crises, diante dos temores que vivemos. Parece que a nossa oração não está sendo ouvida ou atendida, mas tenha certeza, muitas vezes Deus está trabalhando em silêncio. O silêncio de Deus não significa que Ele é insensível, mas significa que Ele está concentrado para trazer a solução. Você conhece a história. Moisés vai até o Egito, conversa com o Faraó, junto com seu irmão Arão, e a Bíblia nos diz que Deus enviou 10 pragas para servir de um chamamento, de um alerta para o Faraó. Deus não queria castigar o Egito. Deus queria que o Faraó atendesse a ordem de libertar o povo. Mas como o coração do Faraó foi se endurecendo, Deus foi enviando as pragas. Deus foi enviando alertas
E infelizmente Faraó rejeitou a todos eles. E você sabe o que aconteceu então na última praga do Egito? Você recorda que praga foi essa? A Bíblia nos diz que o povo de Israel deveria escolher um cordeiro, deveria sacrificar e colocar o sangue nas bordas, nos batentes das portas, porque na noite determinada por Deus, o anjo do Senhor iria passar pela terra do Egito e iria ferir todos os primogênitos de todas as famílias. Aqueles que ouvissem com atenção e dessem ouvidos à ordem de Deus, sacrificando o cordeiro e passando sangue nas portas, eles seriam salvos. A Bíblia nos diz lá em Êxodo, no capítulo 12, verso 13, nós lemos o seguinte: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Olha que interessante. Todos aqueles que passassem o sangue, Deus iria poupar a vida dos primogênitos. Deus não permitiria que a destruição chegasse à casa deles. Em que outro lugar da Bíblia você encontra uma ordem para aspergir sangue nas portas? Se você pensou no santuário, você está certo. Mais tarde, o povo iria construir um santuário e havia uma ordem muito semelhante a essa. O sacerdote deveria aspergir o sangue da aliança diante do altar de sacrifício e também diante do véu do santuário. Olha que interessante, aspergir sangue de um cordeiro nas portas, no véu, na entrada do lugar santíssimo. Muito semelhante o que aconteceu com o povo de Israel naquela noite em que o anjo destruidor passou. Sabe o que isso nos mostra? Que naquele momento, a casa de todo israelita fiel a Deus se tornou em um santuário. Deus se fez presente na casa deles. Deus protegeu o seu povo. Todos aqueles que confiaram na ordem de Deus, no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi a proteção e a garantia da presença de Deus na casa deles. A casa dos hebreus se tornaram como um santuário. Interessante também o que nos diz Ellen White sobre este episódio. Você sabe que muitos dos primogênitos dos israelitas, eles eram crianças e muitas delas não tinham consciência do que estava acontecendo. Mas a Bíblia nos diz que Deus protegeu essas crianças. Esses primogênitos não foram mortos, eles foram poupados dessa praga. Mesmo sem ter consciência, eles foram poupados. Por quê? Ellen White nos diz no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 313, o seguinte: a fé dos pais se estende aos seus filhos e os protegem do anjo destruidor. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, mesmo sem ter consciência desta destruição, os filhos primogênitos, que eram crianças, foram poupados. Por que foram poupados? Por conta da fé dos seus pais. Você já pensou na responsabilidade que nós pais temos sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos? É responsabilidade dos pais transformarem a casa
em um santuário. E isso acontece quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, o sangue do Cordeiro, e pedimos que Deus habite na nossa casa. Todas as vezes que nós pedimos que Deus esteja conosco e fazemos em nome de Jesus, a Bíblia nos dá a certeza de que isso irá acontecer. O desejo de Deus é cuidar de seus filhos. E Deus pode cuidar dos seus filhos, mesmo os seus filhos sendo grandes pecadores, porque o sangue de Jesus ligou o ser humano pecador até Deus, que é puro, que é santo, que é bondoso, que é amável. A responsabilidade que nós temos é de transformar a nossa casa em um santuário. E isso depende muito da nossa atitude para com Deus, com a sua palavra, a nossa atitude como pais, como nós vamos mostrar Deus para os nossos filhos. E se nós vamos mostrar Deus para os nossos filhos, se nós vamos ensinar os nossos filhos a seguirem o Senhor, a confiar no sangue do Cordeiro. Sabe, nós estamos vivendo esta pandemia do coronavírus e todos nós estamos aflitos por tudo que está acontecendo. Existem muitas notícias que nós nem conseguimos compreender, muitas notícias verdadeiras, muitas mentiras também sendo espalhadas pela mídia, mas uma coisa é certa, todos nós estamos preocupados. Estamos preocupados com essa pandemia, estamos preocupados com a economia. E é verdade que nós devemos orar a Deus pedindo a sua proteção, devemos nos preocupar com tudo o que está acontecendo e clamar a Deus por livramento. Seja o livramento das doenças, seja o livramento das consequências econômicas que o nosso país vai sofrer em decorrência dessa pandemia. Mas você já parou para pensar que o mundo todo está aflito? Você entra nas redes sociais e parece que ninguém consegue falar em outra coisa a não ser o coronavírus. Nós estamos preocupados com o álcool gel, estamos preocupados em lavar as mãos como nunca antes nos preocupamos com isso. Estamos preocupados em seguir um regime alimentar mais saudável para que a gente tenha uma saúde melhor, para que as nossas defesas orgânicas estejam mais altas para combater o vírus, para que a gente se livre desta peste. Mas nesta reflexão eu quero levar você a pensar em um outro problema muito mais sério do que o coronavírus. Nós estamos preocupados em guardar a nossa casa para que o vírus não entre. Mas existe um outro vírus que é infinitamente mais poderoso para acabar com a raça humana. E esse vírus se chama o pecado. Esse vírus se chama rejeição de Deus. E assim como a gente precisa seguir protocolos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, há um protocolo também que nós devemos seguir para que o pecado e as suas consequências não venham tirar a nossa vida, não venham tirar a nossa salvação, a nossa e de nossa família. Que protocolo é esse? O protocolo de segurança contra o vírus do pecado é aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, convidar Deus para estar na nossa casa. E como nós fazemos isso? Tirando tempo para ler a palavra de Deus em família, juntos, estudarmos a palavra de Deus, fazermos um compromisso diariamente de sermos fiéis à voz de Deus, aos seus mandamentos, à sua vontade, desenvolver uma vida de relacionamento íntimo com Ele. Se nós fizermos isso, simbolicamente estaremos passando nas vergas de nossa porta o sangue do Cordeiro e estaremos libertos, estaremos seguros, protegidos
contra o vírus do pecado. Esse vírus, chamado pecado, é extremamente mais nocivo do que o coronavírus ou qualquer outra epidemia que o mundo possa sofrer. E eu gostaria de alertar você para isso. Nós estamos falando tanto sobre uma doença que pode matar o corpo, mas a Bíblia diz que nós devemos nos preocupar com as doenças que podem nos tirar a salvação. E essa doença é o pecado, é a descrença, é o afastamento de Deus. Por isso, neste momento, eu quero convidar você para que você e sua família reflitam sobre isso. E hoje, vocês tomem a decisão, se é que ainda não fizeram, de colocar o sangue do Cordeiro nas portas da casa de vocês, fazendo o culto familiar, firmando esse compromisso de se preparar juntos como uma família, se preparar para o encontro com Jesus. Nós temos essa responsabilidade de transformarmos a nossa casa num santuário e proteger os nossos filhos. Você também quer ser protegido contra o vírus do pecado? Então tome a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. Mas essa não é uma decisão que nós tomamos apenas uma vez. Essa é uma decisão diária. É uma decisão de andar com Cristo, de andar com Deus todos os dias. Peça para que o sangue de Jesus proteja a sua vida e a vida de seus familiares. Convide Deus todos os dias para habitar na sua casa. Tire tempo para meditar nas suas palavras, na sua vontade. Se prepare para o encontro com Jesus. Um dia, tudo isso que nós estamos vivendo vai passar. E a promessa é que quando Jesus voltar, aqueles que o receberam em sua casa, aqueles que se esconderam no Altíssimo, à sombra do Onipotente, eles serão libertos do juízo final e habitarão para sempre com Deus, numa terra que emana leite e mel, numa terra onde a morte, onde as doenças, onde o sofrimento, os perigos não vão mais existir. Você também quer viver neste lugar? Você quer que os seus filhos estejam neste lugar? Então convide hoje Deus para habitar na sua casa. Que o sangue de Jesus proteja a sua casa, proteja a sua família. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, bendito seja o Teu nome para todo sempre. Neste momento, Senhor, estamos aqui orando junto com a nossa família, orando, clamando ao Senhor, para que o sangue de Jesus, que nos liberta do vírus do pecado, esteja em nossa casa. Que Ele cele a nossa casa, a nossa vida. Que o Senhor habite em nosso meio. Que todos os dias, ó Pai, nós, como família, separemos um tempo para ler a Tua Palavra, para praticar a Tua vontade e para renovar a aliança de, como família, sermos fiéis ao Senhor. Prepara-nos, Senhor, para encontrar com Jesus quando Ele voltar. Prepara-nos, Senhor, para que quando tudo isso termine, nós estejamos em pé diante do Senhor, diante do Seu trono, louvando e adorando ao Senhor e recebendo de Tuas mãos a coroa da vida eterna. Enquanto isto não acontece, enquanto este dia não chega, que o Senhor proteja a nossa vida, a vida de nossos familiares, e nos dê a luz do Teu Espírito para andarmos neste mundo de trevas e entendermos qual é o caminho que devemos seguir. Toma, ó Deus, cada família que está assistindo este vídeo neste momento. Toma-os em Tuas mãos. Salva-nos para o Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus.